graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós estamos aqui mais um dia com o nosso estudo Querigma, né? Estamos proclamando as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus. Nesse primeiro momento, nós estamos estudando as cartas de Paulo e começamos com a carta aos Romanos, né? Nós já estamos no nosso quarto dia, né? Seria a nossa quarta aula, podemos assim dizer, e ainda estamos no capítulo 1. Como eu disse para você, são 16 capítulos muito ricos, né? Muito cheios de vida, de revelação, de poder e de graça. E, né, como eu tenho sido abençoado e acredito que você também esteja sendo com esse estudo, amém? Eu queria que nesse momento, como nós temos feito, né, todos os dias, que você orasse ao Senhor, né, pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração de maneira poderosa. Feche seus olhos onde você estiver, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que nos conceda graça, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da Tua palavra. Ó Pai, que as Tuas verdades ouvidas neste momento, elas possam realmente, ó Deus, serem traduzidas como vida, como transformação. Ó Deus, que nós possamos compreender estas verdades, ó Pai, muito mais do que entendê-las com a mente. Nós queremos recebê-las com o nosso coração, com o nosso espírito. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, nós ainda estamos, como eu disse, né, no nosso primeiro capítulo e apenas recapitulando um pouco do que foi falado, né, nós começamos o capítulo 1, no primeiro momento. Paulo então fala sobre quem ele é, né? Paulo faz uma apresentação acerca de si, né, de que ele era não apenas um servo do Evangelho, um servo do Senhor, mas ele também era um apóstolo enviado. Depois Paulo, então, ele fala sobre o Evangelho de Deus, coloca alguns pontos importantes, né, que nós vimos aqui, que esse Evangelho que nós pregamos, ele foi anunciado, né, ele foi originado por Deus, esse Evangelho foi atestado pelas Sagradas Escrituras, e esse Evangelho é com respeito a Jesus Cristo, né, o centro do Evangelho é Cristo, e nós falamos sobre isso também, foi tão poderoso. Depois Paulo fala qual tem que ser a atitude do evangelista, né? Então ele se coloca ali como intercessor, como alguém que ministrava, não de forma natural, mas com o Espírito, de forma espiritual, que ele cria no poder desse evangelho e se coloca como alguém que orava incessantemente para que aquelas pessoas que o estivessem ouvindo ali pudessem ser transformadas assim como ele foi. Paulo se coloca como alguém que era não apenas um devedor, mas como alguém também que não se envergonhava da mensagem que falava. E ele termina, né, aquela sessão que nós falamos ali no primeiro momento sobre o Evangelho de Deus, ele termina falando, né, que o Evangelho de Deus ele trouxe consigo, ele revelou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi revelada por meio do Evangelho de fé em fé. E nós vamos dar continuidade. É importante você entender que a carta que Paulo escreve, ou as cartas que são colocadas aqui, muitas vezes quando nós pegamos elas, né, você vê na sua Bíblia, está dividido em versículos, capítulos, mas no original não é assim. No original não tem divisões, né, não tem essas divisões, subdivisões. Essas cartas, elas foram escritas, era como se fosse uma grande carta. E Paulo, né, com essa grande carta que ele está escrevendo aqui aos Romanos, a igreja que estava em Roma, Paulo ele quer construir uma ideia, um raciocínio. Então, é muito importante que você, ao estudar a Bíblia, você faça todas essas conexões. Você não pode ler de maneira desconexa, você não pode desconectar as coisas. Então, nós vamos fazer uma conexão, ainda que nós estamos dividindo aqui por temas, isso de forma didática, é importante você sempre fazer uma conexão com aquilo que nós temos falado. Por isso que eu faço essa primeira revisão aqui. Então, como eu disse para você, Paulo encerra essa primeira sessão dizendo algo. Então, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Paulo encerra essa primeira sessão falando assim, no capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, então, encerra essa sessão falando isso. Depois disso, a partir do verso 18, você vai ver que Paulo ele começa uma extensa sessão, vamos chamar assim de segunda sessão aqui do nosso estudo, mostrando o porquê
ou qual que é a necessidade que nós temos do Evangelho? Você sabe, porque é simples. É importante você entender isso. Por que Paulo, agora, nesse momento, no começo do livro ainda, depois de falar sobre o Evangelho e a postura que ele tinha para com o Evangelho, Paulo decide agora, a partir aqui do verso 18, do capítulo 1, e isso ele vai até o capítulo 3, falar sobre o pecado, porque é exatamente o assunto que ele vai trazer aqui. Paulo vai colocar aqui a condição do homem. Porque é simples. Você sabe, antes de qualquer doente ser medicado, a primeira coisa que ele tem que reconhecer é que está doente. Ele precisa saber que ele precisa, que ele necessita. Percebe? Então, é aquela coisa. Se eu quero apresentar para você algo bom, de alguma forma eu tenho que te mostrar o lado oposto, para que você possa, então, ter uma base de comparação. Como que eu vou saber que a graça é graça, de fato, percebe? Como que eu vou, de fato, entender a necessidade que eu tenho dessa graça, se eu não sei da minha condição? Então, Paulo agora aqui começa a mostrar o porquê que o homem precisa do Evangelho. Qual que é a necessidade? E a maneira dele demonstrar isso aqui é mostrando para nós como o pecado atingiu de forma universal, de maneira que ninguém escapa. E aí Paulo vai colocar isso aqui de maneira que nós vamos estudar aqui, que ele vai colocar grupos de pessoas. Então Paulo começa falando que toda a humanidade, todo homem está debaixo de condenação, de ira. O pecado está sobre toda a humanidade. Dessa forma ninguém escapa. E aí, ele termina essa sessão falando, né, por que a ira de Deus se revela contra toda a humanidade. Ele mesmo responde, porque, né, o homem, mesmo conhecendo a Deus e conhecendo a Cristo, sabendo da vontade de Deus, ele optou pelo pecado, por fazer coisas erradas. E aí Paulo fala uma lista de coisas que esses homens fizeram. Aí alguém podia ver isso e falar, não, mas eu não fiz tudo isso. Essas coisas todas que Paulo está falando, aprontando, você vai ver, ele vai pôr uma lista grande. Aí alguém se coloca na posição de eu sou bom. E aí Paulo vem com um outro argumento, fala, ó, mesmo você que está achando que é bom, que não precisa, que está achando que você pode condenar o outro, apontar o dedo, eu quero te falar, você também está debaixo de condenação, porque mesmo que você não faça, dentro de você faz. Mesmo que você não faça, não chegue lá a matar, na verdade você já desejou matar muitas vezes. Mesmo que você não tenha adulterado, dentro de você esse negócio está aí. Então, em outras palavras, ninguém pode apontar o dedo para o outro e falar, eu sou melhor do que você, o que Paulo coloca. Ele mostra que mesmo aqueles que se acham alguma coisa também precisam de Deus. Depois disso, aí alguém podia estar lendo isso, vamos dizer assim, na época, como judeu, lendo isso, ele ia falar, não, Paulo, tudo bem, você está falando desses aí que aprontam tudo isso, desses falsos moralistas que falam que são alguma coisa, mas eu não, porque eu vou à igreja, eu sou religioso, eu pratico boas obras, eu faço uma série de coisas. E aí Paulo vem e fala, mesmo você que é religioso, você também acredite em mim, muito que você faz só por mera religião, mas seu coração não está nisso. E por isso, você também se enquadra dentro desse grupo. Você sabe, Paulo vai colocando argumentos de maneira tal que ninguém escapa. E por fim, Paulo chegou a uma conclusão. Todos pecaram. Todos. Não existe um justo. Nenhum sequer. Todo homem pecou. E destituído está de Deus. Então, presta atenção. Segura aí. Foi isso que Paulo vai falar aqui a partir desse momento. Nós vamos mostrar isso para você. Agora, por que isso é importante, como eu disse para você? Por que Paulo coloca isso aqui dessa forma? Porque se eu quero dar um remédio para alguém, essa pessoa precisa saber por quê. Qual que é a razão. Então, para você entender o que Paulo está falando, como eu disse, vamos trazer aqui agora, vamos raciocinar como Paulo, vamos entrar na cabeça de Paulo. Né? Vamos ver o que ele está querendo dizer. Então, como eu disse para você, se você fizer uma conexão com o que ele havia falado, Paulo encerra, então, aquela primeira sessão, falando que a justiça, falando o seguinte, não me envergonhe do evangelho. Sabe, uma forma de você estudar a palavra de Deus, ou estudar as cartas, vamos dizer assim, fazendo essa conexão e entrando, talvez, dentro da cabeça de Paulo, fazendo questionamentos, perguntas. Essa é uma forma interessante de você estudar a Bíblia, de você estudar as cartas paulinas. Então, vamos fazer algumas perguntas para Paulo aqui. Vamos entrar na cabeça dele. Ele fala o seguinte, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação.
Você fala, Paulo, mas como assim salvação? Né? Salvação de quem? Como que acontece essa salvação? O próprio Paulo responde, visto que a justiça de Deus se revela do céu, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí você fala, nossa, Paulo, me explica mais sobre isso. Né? Por que, que o homem precisa dessa justiça? Por que, que ele precisa dessa salvação? Verso 18, Paulo responde, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Olha o que ele diz. E perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Aí você fala, Paulo, como que eles fizeram isso? Como que eles detêm a verdade pela injustiça? Paulo responde, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, se você for parar para pensar, Paulo ele está construindo um argumento. E torna compreensível isso quando você começa a fazer perguntas. Mas você tem que fazer as perguntas certas. Então, a partir do verso 18, Paulo começa a fazer uma exposição muito profunda da decadência humana. Você sabe? De como o homem é decadente, de como o homem se perverteu e o porquê disso. E aí Paulo começa falando o seguinte, porque a ira de Deus se revela do céu. Você sabe, falar isso é complicado, porque todas as vezes que nós falamos esse termo, ira de Deus, né? Algumas pessoas ficam incomodadas. Como assim Deus se ira? Como que Deus pode se irar? Se Deus condena a ira, como que Ele mesmo pode ficar irado? Você sabe, é importante você compreender algo diante disso, meu irmão. Deixa eu falar para você. A ira de Deus, ela não é parecida com a ira do homem. Você sabe, a ira de Deus é diferente da ira do homem. Ela não é a mesma ira. O que seria, pastor, a ira de Deus? Você sabe, a ira de Deus ela não é pecaminosa como a nossa ira. É importante você entender que, às vezes, nós somos muito taxativos nas coisas. Isso aqui é uma coisa que eu vou explicar para você hoje. Presta atenção. Como que eu posso explicar para você? É que, às vezes, nós somos muito taxativos em relação a determinadas coisas. Por exemplo, você taxa a ira como sendo algo ruim. Assim como você, sei lá, taxa ciúme como sendo algo ruim, como sendo algo da carne. E aí você, às vezes, taxa bondade como sendo algo bom, como sendo algo do Espírito. E se eu falar para você que não? E se eu falar para você que depende? Depende de quê, pastor? Depende de onde vem. Porque nem toda bondade é de fato espiritual. Nem toda bondade é de fato de Deus. Percebe? Existe bondade que é da carne. Existe bondade que é natural. Então, há pessoas que são boas, naturalmente falando. E nem por isso Deus aceita essa bondade. Por quê? Porque Deus só aceita aquilo que é dele. Então, Deus não aceita nada que é da carne. Ou seja, bondade da carne, para Deus, não serve. Pode servir para nós, somos homens. Aí, alguém fala da ira, vamos dizer assim. Mas a ira é algo ruim. Não. Depende de onde ela veio. Entende? Depende se ela veio do Espírito ou se ela veio da carne. Porque, como eu disse para você, como que eu poderia dizer que ira é ruim se a Bíblia fala que Deus se ira? Então, existe uma ira ruim, que é a ira da carne, a ira do homem, a ira natural, mas não a ira de Deus. Aí eu te pergunto, pastor, qual que é a diferença então? Você sabe, as coisas que Deus não aceita, as coisas que são ruins para nós, elas são coisas que se originam no ego, coisas que se originam no homem. Então, tudo aquilo que tem origem na carne, no ego, é ruim mesmo. Para Deus não serve. Então, por exemplo, vamos falar sobre a ira do homem, para você poder entender a ira de Deus. A primeira ira é a ira do homem. O que deixa o homem irado? O que deixa as pessoas iradas? Sabe, eu posso mencionar para você várias coisas aqui que deixam pessoas iradas. Vamos dizer uma delas. É uma coisa talvez é mais... Uma coisa que deixa muita gente irada é falta de dinheiro, sabia? Falta de dinheiro mexe com ele, principalmente do homem. Já percebeu? Você percebe que o humor de homem geralmente varia de acordo com os dias do mês. Então, sempre nas primeiras semanas do mês ali, o homem está muito contente, sorrindo para as paredes, acabou de receber o salário, está muito bem, não é verdade? Mas aí o dinheiro vai acabando, passando um mês, chega uma hora que ele já vai ficando irado, porque não tem. Agora, por quê que ele fica irado? Porque aquilo mexe com o ego dele. Então, tudo aquilo que mexe com o nosso ego, sabe, nos deixa irados. Essa que é a verdade. Mas é diferente da ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus não provém do ego.
A ira de Deus ela é muito diferente da ira do homem. A ira de Deus não tem nada a ver com ego, tem nada a ver com orgulho, tem nada a ver com, sabe? Por que que Deus então revelou a sua ira do céu para com o homem? Ah, mas é porque ele ficou chateado porque o homem escolheu o pecado, não ele? Claro que não. É importante você entender que Deus não tem esse problema de autoestima, no certo sentido de falar, porque o homem me escolheu, eu estou irado. Não. A ira não tem nada a ver com Deus, presta atenção. A ira não é em relação a ele. A ira é em relação ao homem. E aquilo que o homem havia se tornado. Por quê? Porque agora Deus está virado, eu vou explicar para você de uma forma que você vai entender. Então, vamos supor que eu sou pai. E aí, eu tenho meu filho. Eu crio meu filho e eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero que meu filho tenha uma vida boa, maravilhosa. E eu ensino meu filho. E eu planejo coisas para o meu filho. Mas aí o meu filho começa a crescer e ele começa a tomar decisões erradas. Vamos supor, estou só supondo. Começa a tomar decisões erradas. E eu vejo meu filho caminhando por um caminho que aquele caminho eu sei que não vai ser bom para ele. Como que você acha que eu vou ficar como pai? Eu vou ficar irado. Essa é que é a verdade. Porque você sabe, é por isso que muitas vezes temos que disciplinar os nossos filhos. Por que às vezes um pai tem que disciplinar o filho? Porque às vezes o filho está andando por um caminho errado. E o pai fica indignado, irado ao ver aquilo acontecendo. Por quê? Porque ele quer o melhor para o filho. Percebe o que eu estou falando? E acredite em mim. Pessoas que simplesmente deixam as coisas do jeito que estão, deixam o filho fazer o que ele quiser, isso não é amor. Há pais que pensam que isso é amor. Isso não é amor, meu irmão. Você sabe, deixa eu falar algo para você muito sério. Você sabe qual que é o contrário de ira? O contrário de ira não é amor. O contrário de ira é neutralidade, indiferença. Isso é o contrário de ira. Você sabe, é quando aquilo não mexe comigo. É quando aquilo não me toca. É quando eu deixo passar. Eu sempre falo isso para meus discípulos. Se eu parei para disciplinar você, você pode ter certeza que isso é uma das maiores provas que eu amo você. Se eu parei para ter que falar alguma coisa, muitas vezes, falar, repreender você por algo que você está fazendo, isso é porque ninguém gosta de fazer isso. Eu não gosto de ficar repreendendo as pessoas, exortando. Entende o que eu tô falando? Por quê? Porque isso não é bom. Mas isso é sinal de quê? De amor. Porque o amor se importa, o verdadeiro amor se importa, considera. Essa que é a verdade. Então, essa ira de Deus, ela demonstra o amor e o cuidado que ele tem para com seus filhos. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando mostrar para você. Então, qual foi a ira de Deus? Por que Deus se irou? Porque ele viu o homem que ele havia criado para um propósito, indo para outro caminho. Não sendo aquilo que ele havia criado. E isso irou Deus. Porque, em outras palavras, quem criou estabelece a regra para uso. Mas, de repente, ele vê o homem que ele havia criado para si, para ter comunhão com ele, virando tanta coisa, aprontando tanta coisa, indo para tantos caminhos errados, que aquilo fez com que Deus se irasse. Você sabe, eu não sei se essa história é verdade, mas há quem diga, eu já ouvi isso, vou passar como ouvi, mas há quem diga que aquele inventor, o Santos Dumont, que inventou o avião, ele suicidou-se, ele se matou. Mas há quem diga que ele fez isso depois que ele viu o avião que ele havia criado para ser usado, para diminuir distâncias, como meio de transporte, quando ele viu aquilo sendo usado para fazer guerra, para matar pessoas. Aquilo produziu nele ira, indignação. Entende o que eu estou falando? Você sabe, esse é o problema. Por que o homem está debaixo da ira? O homem está debaixo da ira porque Deus o viu fazendo ou indo para um caminho que Deus não estabeleceu que ele andasse. Agora, a pergunta é, por que então que Deus revela a sua ira? Você sabe, irmãos, é importante você entender que a ira de Deus ela não é direcionada contra o homem. Paulo deixa claro aqui que a ira de Deus é direcionada contra a maldade. A ira de Deus é direcionada contra a impiedade. Então, Paulo fala o seguinte, olha o que ele diz, verso 18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Você sabe, o que é essa impiedade? Essa perversão dos homens?
essa impiedade tem a ver porque o homem, mesmo sabendo o que tinha que se fazer, mesmo sabendo a vontade de Deus, o homem ainda assim quis fazer o errado. Ele suprimiu a verdade, ele pegou a verdade e arrogantemente decidiu fazer a coisa errada. Percebe? E porque ele decidiu fazer a coisa errada, porque ele decidiu ir para o caminho errado, aí Deus se revela contra a impiedade. Não contra o homem, mas contra a maldade que estava no coração do homem. Entende o que eu estou falando? Por isso, precisamos de compreender. Aí você fala, pastor, mas nem todos sabem, nem todos conhecem a verdade. Né? Como que a ira de Deus seria injustiça? Alguns podem dizer, Deus revelar a sua ira, se nem todos de fato tiveram oportunidade de saber. Mas o próprio Paulo responde, irmãos. Olha o que Paulo responde. Você sabe? Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus os manifestou. Paulo está dizendo o seguinte, todo homem sabe a verdade de Deus. Todo homem sabe a verdade de Deus. Porque Deus se manifestou. Deus mostrou. Você sabe, alguns podem perguntar, mas qual é essa verdade que os homens suprimiram, não quiseram? Paulo responde no verso 20, é a verdade do conhecimento de Deus. Você sabe, essa verdade que todo homem tem, todo homem sabe, mesmo antes de conhecer o Senhor, mesmo antes de ser salvo, você, no fundo, há de concordar comigo que você sabia que existia um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é tremendo. E aí Paulo mostra aqui no verso 20, ele fala, alguns podem perguntar, mas como então que Deus se mostrou? Paulo responde, é só você ler, pega a sua Bíblia, leia comigo. Olha o que a Bíblia fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que ele criou. Olha que coisa poderosa. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Paulo está dizendo o seguinte, que Deus se mostrou, se deu a conhecer. E aí Paulo fala que ele se deu a conhecer através do quê? Através da criação. E o que eu posso conhecer através do que Deus criou? Primeiro, eu posso conhecer os seus atributos invisíveis. Aquilo que não é possível ver, eu conheço por meio daquilo que ele criou. O seu eterno poder. A sua divindade. Então, em outras palavras, todo homem sabe que existe um Deus. Todo homem sabe. É só você olhar à sua volta. É só você olhar a criação. É só você olhar as criaturas. É só você olhar o que Deus criou. O mundo por si só já demonstra que existe um Deus. Percebe? É igual... você sabe? É interessante. Mas todo artista se revela naquilo que está criando. E se você for parar para pensar, né, quando se trata de obras, de criação, quando se trata de quadros e coisas assim, é possível você ver um quadro, é possível você ver a obra de um artista e identificar rapidamente quem foi que criou, quem foi que fez. Por quê? Porque o artista se revela naquilo que ele cria. Entende o que eu estou falando? Por isso que a Bíblia fala, Paulo fala, todo homem é por isso indesculpável. Por quê? Porque em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas, acredite, Deus se manifestou por aquilo que ele criou. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas como que a natureza pode revelar a criação? Ô irmãos, basta você olhar para tudo que foi criado. Você sabe, tudo que foi criado tem características que demonstram um Deus, que demonstram um Criador. Você sabe, acredite em mim, não tem como o homem dizer que não existe um Deus. Não tem como ninguém dizer ou falar que não sabe dessa verdade. Basta você olhar para você, você olha no espelho, sabe, olha para você, vê como você é perfeito. Sabe, quando você olha para você e começa a ver você, a enxergar como que é a estrutura, como que é um homem, né? Que você é formado a partir de células que se juntam, se tornam tecidos, que depois vão se tornar órgãos, que juntando ali, né, se tornam sistemas. E esses sistemas estão todos interligados de alguma forma, funcionando em perfeita harmonia para que o homem, para que o corpo humano seja perfeito. Isso é poderoso. Aí eu te pergunto, quando você olha para essa criatura, para essa criação, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, meu irmão, vou te falar, convenhamos, nós temos que ser inteligentes nessa hora.
alguém parou para projetar. Alguém parou para criar. Alguém parou para pensar. Vamos supor que você esteja andando por uma praia deserta. Você esteja perdido. E você nunca viu um relógio na sua vida. Vamos dar o exemplo do relógio, que é o mais comum. E aí você encontra um lá, mas você nunca viu. E aí você pega aquele negócio, aquele trem funcionando, né? Todas aquelas estruturas, aquelas, né? Tudo rodando, tudo funcionando, aquele trem todo. Você para pensar, poxa vida, quem deixou isso aqui? Aí você vai pensar, quem planejou isso aqui? Quem criou isso aqui? Percebe? A mesma coisa acontece conosco. Alguém um dia parou para nos planejar. Alguém um dia parou para criar tudo que existe. É por isso que Paulo fala, todo homem é desculpável, porque o que de Deus se pode conhecer é revelado naquilo que ele criou. E ao olhar para a natureza, você começa a perceber, sabe, algumas características. Por exemplo, você já percebeu que tudo que foi criado, tudo que existe é organizado? Você vê muita organização nas coisas que foram criadas. Por exemplo, você vai para a floresta. Eu sei que às vezes quando você chega numa floresta, tipo a floresta amazônica, cheia de árvores, animais, você olha para aquilo tudo lá, você fala, não, parece que essas árvores estão tudo bagunçadas, né? Está tudo muito jogado aqui, mas não. Você sabe, é tudo muito organizado, tudo muito sistematizado, tudo funciona, né? Em perfeita harmonia, existe todo um contexto ali, né? Do qual Deus criou, planejou, projetou para funcionar. Existe uma ordem em tudo, ou seja, nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem. Tudo que existe é belo, bonito. E quanta variedade tem. Você sabe, a floresta amazônica tem tanto ser vivo, mas tem tanto ser vivo que até hoje eles não conseguiram, eles estão descobrindo coisas novas. De tanta variedade, tudo é muito variado, não há nada parecido, não há nada igual. É tudo muito diferente. Por quê? Porque esse Deus, ele tem um senso como que eu posso dizer, de criação muito amplo, finito, que é capaz de criar o tempo todo coisas novas. E o homem vai descobrindo essas coisas. Você sabe, tudo que existe tem um arranjo, tem uma ordem e são compreensíveis. É possível hoje nós observarmos as coisas e perceber como que elas funcionam. Outra coisa importante, tudo que existe tem propósito. Você sabe, Deus não criou nada por nada. Tudo que Deus criou tem uma razão para estar lá. É por isso que na natureza tem leis. É por isso que tem ordem nas coisas. É por isso que, você sabe, todas essas leis, lei de Newton, lei da gravidade, lei não sei de quê, todas essas leis que você vê aí que foram descobertas pelos homens, elas são leis de Deus. Deus as criou, as estabeleceu. Os homens apenas as descobrem, colocam seus nomes nelas, como se eles fossem originadores delas. Mas não, porque Deus se revela dessa forma. Você sabe, isso é uma das glórias de Deus, é poder ser cheio de mistérios e ao mesmo tempo revelar esses mistérios aos homens. Os homens descobrem tudo isso. Isso é poderoso. Você sabe, tudo que você vê, tudo que você olha, você começa a enxergar essas coisas. Como eu disse, a quantidade de forma de vida que existe. Né? Tudo isso mostra que existe um Deus que tem conhecimento, que existe um ser que projetou, que parou, que pensou, que deu significado, que deu propósito, que desenhou, que arquitetou. Tudo muito cheio de glória. Se você for olhar para as coisas que foram criadas, tudo tem energia, tem poder, tem glória. Uau! E por último, você vai perceber que em tudo existe um valor moral existente, que ninguém prestou de ensinar. A Bíblia fala isso, o salmista falou no Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus é conhecido por tudo que ele criou. Deus é conhecido. Agora, como eu disse para você, Paulo fala que isso tudo nos é revelado, mostrado. E quando nós falamos de revelação, aí vamos entrar um pouco na teologia, ensinar um pouco de teologia aqui no nosso ensino, mas você sabe, quando se trata de revelação, a teologia, ela faz distinção entre dois tipos de revelação que existe. Existe aquela revelação que nós chamamos de revelação geral
e existe a revelação que nós chamamos de revelação especial. E qual que é a diferença dessas duas revelações? E por que é importante? Por que eu estou te falando isso? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Porque o que é a revelação geral? A revelação geral é aquela revelação que ela está disponível a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. É o tipo de revelação que todo homem, independente de qualquer coisa, ele pode ver. Ele pode enxergar. E, enquanto isso, tem uma revelação que é uma revelação especial. Revelação especial, ela tem a ver com um povo, um tempo específico, onde Deus quis, de alguma forma, revelar algo a um povo específico, num tempo específico. Percebe? Então, por exemplo, a revelação geral é Deus se revelando para toda a humanidade. A revelação especial é Cristo, que foi revelado a um povo específico, num tempo específico, naquele momento. Outra coisa, a revelação geral ela é natural. Ela se manifesta através das coisas naturais que foram criadas. A revelação especial ela é sobrenatural. Ela é algo que vai além do natural, porque ela tem a ver, por exemplo, com a encarnação. Houve um dia, como eu disse, que Cristo se fez gente. Isso é sobrenatural. Deus se fez gente. Isso é sobrenatural. Percebe? Isso é uma revelação especial. A revelação geral ela é contínua. Ela não para. Porque ela tem vindo de geração em geração, dia após dia. Enquanto a revelação especial, ela teve começo, teve meio e teve fim. Percebe? Houve um dia que Cristo se manifestou, se revelou, mas morreu, ressuscitou e foi para o céu. Essa que é a verdade. A revelação geral mostra Deus como Criador, porque revela Deus através das coisas que Ele criou. A revelação especial mostra Deus como Salvador, porque ela foi revelada através de Cristo. Percebe? Então, nesse texto que nós estamos vendo aqui, Paulo está se referindo à revelação o quê? Geral. Por que Paulo está dizendo que todo homem é indesculpável? Porque quando se trata de revelação geral, todo homem pôde ver. Deus se revelou a todos. Mas aí, a ira de Deus se revela por quê, pastor? A ira de Deus se revela porque, mesmo tendo conhecimento, a Bíblia fala que eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Em outras palavras, eles sabiam, eles conheciam, a revelação foi até eles, mas eles não deram graças. Aí você fala, pastor, mas não tem jeito, porque nós temos que pensar naqueles povos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. Deixa eu falar para você, meu irmão, todo homem, no fundo, todo homem, no fundo, sabe que existe um Deus que criou. Porque Deus se revelou. Tem um livro, vou fazer propaganda dele aqui, esse livro muito bom, aconselho que você leia, ele chama O Fator Melquisedeque. E esse livro, ele é um livro que ele conta histórias de povos, pessoas, que tiveram a revelação de Deus, que viram de alguma forma a Deus, mesmo sem alguém ter ido lá falar, ou de maneira que Deus se revelou para eles através de meios, de formas, e eles então puderam conhecer a Deus. E de alguma forma, nós não sabemos explicar como, esse livro vai mostrando, são histórias verídicas, que Deus se revelou àquele povo e aquele povo então foi salvo. Por que o nome é Fator Melquisedeque? Porque talvez você não sabe a história de Melquisedeque, mas a Bíblia, quando fala lá no livro de Gênesis sobre Melquisedeque, fala que Melquisedeque ele era um sacerdote de Deus. E ele então apareceu para Abraão. E Abraão deu dízimo para ele. Abraão reconhecia a autoridade de Melquisedeque, mas a Bíblia não fala exatamente como que ele se tornou esse sacerdote de Deus, né? De que forma que isso aconteceu, mas de repente aparece esse homem que é sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, e Abraão dá até o dízimo para ele, e enfim, você não explica. Mas como que ele conheceu? Não sabemos. Por isso que o nome do livro é Fator Melquisedeque, né? Porque Deus se mostra, Deus se revela para pessoas que muitas vezes nós não sabemos como, não é verdade? De que forma que isso acontece. Eu já vi tantas histórias interessantes, mas sabe, tem uma história que ela é interessante, vou contar ela aqui rapidamente, porque inclusive essa história está na Bíblia. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que há um momento ali em Atos chega quando Paulo vai pregar na cidade de Atenas, e ele chega lá, ele fica horrorizado com aquela quantidade de deuses. Os atenienses tinham deuses para tudo. E ele tem que pregar, e ele quer falar de Deus, e de repente ele se depara com estátua. Você sabe, os atenienses tinham tanto Deus que tinha até um Deus desconhecido. E eles fazem lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então fala, olha,
vocês têm muitos deuses aqui, mas eu quero falar do Deus que vocês não conhecem. Esse Deus aqui, que é o Deus desconhecido. E sabe, é interessante, a Bíblia não fala, mas a história, esse livro, Falta Melquisedeque, conta que o Deus desconhecido, ele tem uma história por detrás. Né? Aquele altar não foi levantado à toa. Então a história conta, né, os historiadores, né, contam a história de que antigamente, né, lá em Atenas mesmo, mas bem antigamente, os povos que existiam ali, aconteceu de dar uma praga no meio deles. E essa praga começou a matar muitas pessoas. E aí eles então procuraram, né, de alguma forma, entender o que estava acontecendo e tentaram, né, oferecer sacrifícios a vários deuses que eles tinham, nada da praga acabar. E aconteceu que eles foram em busca de um oráculo, né, de um ancião ali da aldeia deles, para tentar entender e procurar uma saída. E aquele oráculo, então, ele fala, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão separar algumas ovelhas. E vocês vão dividir essas ovelhas, vão pegar 2 tipos de ovelhas. Vocês vão pegar ovelhas brancas e ovelhas salpicadas. E vocês vão deixar elas presas durante 1 mês. E elas vão ficar sem comer. Depois, vocês vão soltá-las. Se acontecer de todas elas saírem para comer desesperadamente, né, depois desse tempo todo com fome, se elas todas saírem, então não tem o que fazer, eu não sei o que está acontecendo, vai todo mundo morrer, não tem jeito. Mas, se, quando você soltar, as salpicadas saírem para comer, e apenas as brancas se deitarem e não forem comer, então existe um Deus que nós não conhecemos, esse Deus está furioso, nós precisamos de oferecer um sacrifício para ele, para a praga cessar de sobre nós. E aí você sabe o que acontece? Passa-se 1 mês, eles soltam as ovelhas e acontece exatamente isso. As salpicadas saem a comer, mas as brancas se assentam, se deitam. E aí o que eles fazem? Eles sacrificam todas elas. E ali onde elas se deitam, eles erguem um altar. E o nome desse altar é o altar ao Deus desconhecido. Agora, olha para você ver que beleza na história. A história conta exatamente isso. Né? O cordeiro, a ovelha, né, foi morto, o sacrifício foi oferecido, o sangue foi derramado, para que eles pudessem, então, obtiver salvação. Percebe? Por que eu estou falando isso para você? Porque o que Paulo tenta mostrar aqui para nós, irmãos, acredite, é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos, Deus se revelou. Mas mesmo Deus se revelando, mesmo Deus se mostrando, o homem ainda assim, de maneira arrogante, soberba, de maneira que ele quis, ele acabou não aceitando a Deus. E a Bíblia ainda fala que ele não só faz isso. Olha o que a palavra de Deus fala. Aqui no verso 21 ele fala: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível. Está falando da idolatria. Mesmo sabendo de Deus, eles ainda assim mudaram a imagem de Deus. E aí, irmãos, o verso 24, a Bíblia fala: por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha o que a Bíblia fala, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, né? Por outro contrário ao que Deus havia estabelecido. E semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. O que Paulo está falando é o seguinte: o homem não apenas desprezou o conhecimento de Deus, como ele mudou a imagem de Deus, como ele passou a adorar a criatura no lugar do Criador, e como ele começou, por causa disso, a manifestar atitudes infames. E para encerrar, olha o que a Bíblia fala. Deus então revela sua ira. A pergunta é: pastor, como que Deus revela sua ira? Eu sei que quando nós falamos dessa revelação da ira de Deus, a maioria pensa, não, a ira de Deus ela se revela por meio de cataclismas, de inundações, terremotos e coisas parecidas.
Mas é interessante, a Bíblia não fala que a ira de Deus se revela dessa forma. Você sabe, aqui no capítulo 1 de Romanos, a Bíblia fala que a ira de Deus se revela da seguinte forma, olha o verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens. Você sabe, irmãos, eu sei que nós, quando falamos de ira, quando pensamos em ira, não pensamos muito nisso. Mas você sabe que a maneira que Deus revela a sua ira, como Paulo coloca aqui, é entregando o homem à própria destruição. Você sabe? Quando você fala, pastor, mas coisa terrível, né? Falar que o Deus entregou. Sabe? Deus entregar o homem aqui significa exatamente que Deus, então, permitiu, né, que o homem, de fato, fizesse todas essas coisas que Paulo lista aqui. Né? Que o homem fosse, é isso que você quer? Então, eu vou deixar você ir. Porque ao deixar você ir, você vai perceber o quão o pecado pode ser terrível. O quão o pecado pode ser destrutivo. O quanto o pecado pode ser algo terrível na vida do homem. E sabe, Paulo, então, deixa isso claro. Paulo fala o seguinte, olha o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável. Sabe, essa disposição mental reprovável é que o homem agora ele vai fazer aquilo que é reprovável. Ele vai fazer aquilo que talvez ele mesmo reprova, que é reprovável diante de Deus, e sabe? E começa a praticar coisas inconvenientes. E Paulo faz uma lista delas. Ele fala, ó, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que coisa. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Uau, que coisa terrível. Por que nós terminamos essa sessão, por que Paulo dá esse veredito final? Você sabe, para mostrar exatamente isso, não existe nada pior do que o pecado. Mas o homem escolheu, decidiu. E Deus, de alguma forma aqui, permite, né, que o homem realmente vá, se entregue a isso, a essa disposição mental reprovável, que é mentira. Que na verdade eles simplesmente suprimem a verdade de Deus e escolhem a mentira. Aí você fala, pastor, por que o homem escolheu a mentira? Porque às vezes é mais gostoso, é mais confortável, é melhor, é mais aceitável, no certo sentido. Por isso eles acabam entrando por esse caminho, sabe? Com a mente reprovada, com um padrão de imoralidade gigantesco, denegrindo-se cada vez mais. E sabe exatamente o que acontece com o homem. Esse é o quadro da depravação do homem. E, né, nós vemos aqui essa sentença que Paulo coloca no final das contas. E eu quero encerrar nosso dia, né, com isso, né, mostrando para você exatamente isso. O que Paulo tenta mostrar para nós é que todo homem, independente de quem seja, ele está debaixo de uma condenação. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer, Deus se revelou através das coisas que ele criou. E quando o homem decide acreditar na mentira e acaba não acreditando na verdade de Deus, ele acaba sendo entregue a essa disposição mental reprovável, né? E praticando coisas inconvenientes diante de Deus, ou seja, o pecado. Nós continuamos amanhã, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.